Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é o professor Gesiel. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre o mundo da geografia e hoje falando sobre continente americano, falando sobre a divisão do continente americano pelos aspectos históricos, culturais, sociais, econômicos e religiosos. É o que nós chamamos de América Anglo-Saxônica e América Latina. Nós já falamos a origem desses nomes, né? Anglo-Saxônica, dos povos germânicos que ocuparam a Bretanha, que deram origem aos ingleses. A América Latina, o legado do antigo Império Romano, que a principal língua, a língua oficial era o latim, e do Império Romano, como ele se expandiu pelo continente europeu, muitas nações herdaram essa cultura e dali surgiram novas línguas, como italiano, francês, romeno, espanhol, português, galego, catalão e tantas outras línguas minoritárias que a gente nem sabe que existem, mas línguas derivadas do latim, são as línguas neolatinas. O importante aqui é começar falando como que se deu a ocupação do continente americano por esses povos. Nós bem sabemos que a América anglo-saxônica foi ocupada posteriormente, né? Ela veio ser ocupada depois dos portugueses e dos espanhóis quando chegaram na América. Mas nós vamos começar por ela, tá? América anglo-saxônica, estamos falando de uma América inglesa. Já falamos que os anglo-saxões que são os povos, um dos povos que contribuíram para a formação da cultura inglesa. Se estamos falando de América anglo-saxônica, estamos falando de uma América colonizada por ingleses. Não quer dizer que nessa parte do continente americano não houve presença espanhola, que não houve presença francesa, de outros povos. Sim, houve. Até os vikings, né, os nórdicos, chegaram na América do Norte muito antes dos espanhóis mesmo, muito antes de Cristóvão Colombo, lá no século X, século IX, os vikings já estavam fazendo presença aqui, mas não formaram colônia, né? Os arqueólogos descobriram que os vikings chegaram a ocupar o território, mas não fixaram nessa região bem no norte do Canadá. Se a gente for mexer na história, a gente vai achar muita coisa sobre o continente americano. Mas nós estamos falando daqueles que deixaram suas marcas, deixaram seus legados e as suas impressões culturais no continente. Então, nesse caso aqui, América Inglesa, formado basicamente por dois países, Canadá e Estados Unidos. A Groenlândia é um território da Dinamarca e é uma cultura nórdica, né? Os povos escandinavos. E além por ser um território da Dinamarca, ter o legado cultural escandinavo, nórdico, aqui há uma grande presença é uma região basicamente não tão ocupada assim, e os que ocupam, os colonos, os imigrantes, os oficiais, agentes, funcionários públicos da Dinamarca que residem aqui, nós temos os povos nativos, os inuites que nós entendemos como os esquimós, tá? Então nós vamos focar entre Canadá e Estados Unidos, tranquilo? O que marca a América anglo-saxônica? O que marca é que ela foi formada por pessoas que fugiam, eram praticamente refugiados, né? Fugiram das guerras religiosas e passaram a ocupar a terra para formar uma nova sociedade, construir uma nova vida. Então, a característica típica da América anglo-saxônica é colonização de povoamento. Colonização de povoamento. Então, se nós pudermos marcar aqui, colonização de povoamento. A colonização de povoamento é que deu as bases e condições para a formação de dois países que se tornariam potências econômicas, que teria ali condições sociais e econômicas que proporcionariam para a população, seus habitantes, uma melhor qualidade de vida. Daí formaram países desenvolvidos. Tranquilo? Então a característica é língua inglesa, colonização de povoamento, e
Professor, você falou das guerras religiosas. Como que é essa questão das guerras religiosas? No século XVI, nós entendemos que teve a Reforma Protestante. E com a Reforma Protestante houve muita divisão na Europa entre católicos, protestantes, né? E dentro do protestantismo também teve várias vertentes. E nesse caso surgiu um grupo chamado de puritanos. Os puritanos passaram a ser perseguidos tanto pela igreja anglicana, tanto pelos católicos. Então eles zarparam para outros países. Uma parte foi para os Países Baixos, Alemanha, outra parte veio para a América. Não estou dizendo que na América anglo-saxônica não houve colônia de exploração, nas partes mais ao sul, como aqui na Flórida, como chamamos, quando estudamos a história dos Estados Unidos, as 13 províncias, as províncias mais ao sul, eram colônias de exploração, mas ao norte, colônias de povoamento. Mas o que marca é as colônias de povoamento. Então, essa questão protestante vai estar muito ligado na cultura também, né? Quando eu estou falando de protestante, eu estou falando aqui da questão religiosa. A questão religiosa, né? E o que seriam os protestantes? Os protestantes é o que nós entendemos hoje como evangélicos. No passado eram falados protestantes. É que são várias denominações, vários dogmas e doutrinas diferentes dentro do protestantismo. Não dá para colocar só evangélico, tem vários segmentos, né, dentro do protestantismo. Bom, seguindo aqui, países desenvolvidos, língua inglesa, teve a questão da colonização de povoamento, a questão religiosa do protestantismo, que contribuiu muito para a formação cultural, na educação, né, na formação econômica. Era pensamento diferente, que estrutura toda a sociedade, toda a organização de uma comunidade, de um povo. Bom, é daí então que com essas bases nós formamos países desenvolvidos, como falamos aqui. E aí seguindo, vamos falar que esses países, as características desses dois países, são países industrializados, produtores de alta tecnologia, que investem muito na educação e em pesquisas científicas. Então eles lideram em pesquisas científicas e desenvolvimento tecnológico, consequentemente, né? Mas isso não tira eles como grandes agroexportadores. Apesar de serem países altamente industrializados, produtores e exportadores de tecnologia de ponta, que lideram pesquisas científicas e desenvolvem tecnologias, isso não quer dizer que eles não sejam agroexportadores. Os Estados Unidos é o segundo maior agroexportador do mundo e ganha do Brasil. O Brasil fica atrás dos Estados Unidos. Pensa em usar o Brasil, é o celeiro do mundo, porque você não conhece os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um potencial agrícola muito grande e concorre diretamente com o Brasil, né? Então nós temos as características, mas o que marca mesmo é a industrialização e a tecnologia, e exportar tecnologia de ponta. Exporta alta tecnologia, né? Vamos lembrar que sobre os aspectos da educação que lidera em pesquisas científicas. Tranquilo aí? Então, nós temos de fato uma América que tem
características sociais e econômicas que acaba liderando, acaba exercendo um domínio sobre a América Latina. Não sei se deu para perceber, isso aqui está bem claro aqui. De um lado, uma América rica, uma América que tem força econômica, e aí não coloquei nem a questão militar aqui, né? Então exerce de fato um domínio. Isso também implica numa elevada qualidade de vida, alta qualidade de vida. Se nós temos aqui uma alta qualidade de vida e a América Latina é o oposto da América anglo-saxônica, qual que é a tendência natural da dinâmica demográfica dos migrantes, das migrações que ocorrem dentro do continente americano? Qual que é a tendência natural? De ingleses e canadenses migrarem para a América Latina ou de latinos migrarem para os Estados Unidos e Canadá, para a América anglo-saxônica? É esse movimento que nós vamos ver, que a maior parte, o maior fluxo migratório é dos latinos deixando seus países de origem em direção a Estados Unidos e Canadá. Essa é a primeira lógica aí que vocês precisam entender, ok? Vamos agora para a América Latina, que é totalmente oposto. Se aqui nós temos países desenvolvidos, na América Latina nós temos países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. É claro que entre países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos nós temos o meio termo, países intermediários. Países em desenvolvimento são países emergentes que estão entre as principais potências econômicas do mundo, inclusive o Brasil. Nós temos aqui Brasil, México e Argentina, que são as principais potências econômicas do mundo. No caso, o Brasil lidera na América Latina em questão econômica. Mas esses países, por mais que tenham uma economia forte, ainda tem problemas sociais, né? Em que os índices não elevam a qualidade de vida da mesma forma que a economia de seus países cresce. Então, por mais que há um crescimento econômico, há uma potência econômica, está entre as 10 maiores economias do mundo, porém, esses países ainda enfrentam sérios problemas nas áreas sociais e na distribuição de renda. São países que iniciaram a sua industrialização, chamada industrialização tardia, porque foram colônias de exploração no passado, e essa industrialização só vai ocorrer a partir da década de 50, 60. E essa história nós já sabemos como ocorreu no Brasil. A industrialização no Brasil começa aí, anos 60. É aqui que nós vamos ter a base industrial da América Latina, com a chegada das empresas transnacionais, cujas suas sedes partem de onde? Da América anglo-saxônica. Um exemplo, Ford e Chevrolet são empresas transnacionais, mas a sede, né, a origem dessas empresas, que hoje são transnacionais, estão no mundo inteiro, a sede delas, a origem, nasceu nos Estados Unidos. Quer dizer, então há um domínio de fato da América anglo-saxônica sobre a América Latina. E, apesar de ter iniciado essa industrialização nos anos 60, ainda esses países enfrentam sérios problemas, porque quando comparamos o Brasil com a Coreia do Sul, que iniciou a industrialização no mesmo período, hoje a Coreia do Sul já tem aspectos positivos, por exemplo, pois a Coreia do Sul, iniciando a industrialização no mesmo período, ela consegue elevar a qualidade de vida aos seus habitantes, à sua população. Então a qualidade de vida acompanhou o crescimento econômico, o que não aconteceu no Brasil. Não estou dizendo que o Brasil é um país miserável, que é um país deplorável, não.
países em situações piores que a nossa. E por isso esse termo em desenvolvimento. O Brasil ainda está em crescimento, está ainda buscando reformas, está buscando ainda melhorias para ser um país onde que há uma melhor qualidade de vida. Aí há os países intermediários. Os países intermediários são aqueles que não estão numa situação miserável e deplorável, mas também as suas atividades econômicas dependem exclusivamente da agricultura e da pecuária e mineração. Mineração, agricultura e pecuária. São esses três tipos de atividades que esses países pautam a sua economia, baseiam a sua economia. Exemplo, Uruguai, Paraguai, Chile. O Chile, apesar de ser um país que foi muito citado nas últimas eleições e que as pessoas fizeram referência ao Chile, o Chile é um país que depende da atividade de mineração. Tá, é um país que tem uma qualidade de vida melhor que a do Brasil, mas é um país que depende da mineração do cobre. Nós temos o caso da Bolívia também, que depende da exploração do gás natural, a Venezuela, Colômbia, são países intermediários. E o caso específico da Venezuela, hoje a Venezuela está numa situação crítica social, econômica e política, que levou o país a uma crise sem fim, né? Parece que o fundo do poço não chegou ainda na Venezuela, né? E onde tem um deslocamento grande, muito grande de pessoas da Venezuela para outros países, em direção à Colômbia e Brasil. E aí nós temos países subdesenvolvidos. Eu vou citar com um exemplo, o Haiti, um país que precisa de ajuda internacional para administrar, para dar as condições mínimas básicas aos seus habitantes, que esses são os países desenvolvidos, países pobres. Tá? O Brasil não é um país rico, mas também o Brasil não é um país miserável. Eu acho que deu para ficar claro aqui essa questão da América Latina, esses três tipos de países, esses três tipos de classificação aqui: países em desenvolvimento, países intermediários e países subdesenvolvidos. Esses países em desenvolvimento também são chamados de países emergentes. Países emergentes. Vamos trazer aqui. São conhecidos como países emergentes. No caso, vamos citar os exemplos aqui, os países emergentes: Brasil, México e Argentina. Eles participam do G20. O que é o G20? As 20 maiores economias do mundo, tá? Brasil, México e Argentina fazem parte da América Latina, são as principais potências econômicas, países em desenvolvimento. Tranquilo? Esses países da América Latina também, países em desenvolvimento, nós temos os países intermediários, que são países que dependem da agricultura, pecuária e mineração, tá?
e os países subdesenvolvidos. São os países pobres, né? Que dependem de ajuda externa, caso, exemplo, Haiti. Outra característica dos países da América Latina, né, que nós já falamos, que todos eles foram colônias de exploração. Algo que marca ter sido que caracterizou esses países é a colônia de exploração. Isso marca profundamente esses países, que causou essas condições sociais e econômicas aqui. Questão cultural, né, que falei do protestantismo na América anglo-saxônica. No caso da América Latina, nós temos o que a religião majoritária é o catolicismo, tá? Isso também vai imbricar na formação cultural de todos os países. Nós temos o catolicismo crescendo na América anglo-saxônica? Sim. E vice-versa, o protestantismo na América Latina? Também sim. Isso é um fenômeno que ocorre devido às migrações. O número de latinos entrando na América anglo-saxônica eleva o número de católicos, tá? É uma coisa comum. E também na América anglo-saxônica, devido à presença de latinos, nós também teremos áreas e regiões em que a língua espanhola será mais falada que a própria língua inglesa, por exemplo, dentro do próprio Estados Unidos, né, como regiões da Flórida, do estado da Flórida, em que a língua espanhola é marcante, é forte. Um funcionário público, por exemplo, do estado da Flórida, ele vai ter que ter no mínimo o espanhol no seu currículo para se inserir no mercado de trabalho. Há um outro exemplo na América anglo-saxônica em que nós temos a presença da cultura latina no estado de Quebec, ou província de Quebec, que é onde a língua majoritária é o francês, uma língua latina. E o estado de Quebec é uma antiga colônia francesa. Como os franceses perderam a guerra com os ingleses ali no Canadá, os franceses não foram embora, permaneceram ali e ali ficaram. E aí o estado do Canadá reconhece que há duas línguas no país, que é o francês e o inglês, mas o inglês é a língua mais falada no Canadá. Porém, cidades como Quebec e Montreal, majoritariamente da população fala o francês. Outra característica da América Latina é a questão dos povos, outras nações, povos nativos que marcam presença aqui e que o país adota as línguas nativas. É o caso do Paraguai. Paraguai, além do espanhol castelhano, eles adotam o Guarani como a segunda língua. E uma curiosidade, quando a seleção do Paraguai vai jogar os amistosos, eliminatórias da Copa do Mundo, ou os times do Paraguai, em que a maioria dos jogadores são do Paraguai, e vai jogar os jogos da Libertadores da América, eles não falam o espanhol, né? A maioria das línguas faladas pelos países vizinhos. Eles falam o Guarani. É uma estratégia, né, que a seleção usa dentro de campo, tranquilo? Mas não só o Paraguai adota as línguas nativas, como o Peru e também a Bolívia. Tá? São países aí que reconhecem as nações nativas e reconhecem as suas línguas e culturas. Só não esqueça de anotar aí que esses países da América Latina, todos eles herdaram, foram países de colônia de exploração. Foram colônias de exploração. Outro fator, além de ser colônias de exploração, esses países também dependem da alta tecnologia vinda da América anglo-saxônica e a sua principal atividade econômica que exporta, que é exportado, é os produtos
agrícolas ou agropecuários e mineração, que são commodities, são exportadores de commodities, produtos como agropecuária e mineração. Tranquilo? Anotem aí também. Importadores de alta tecnologia, né, e exportadores de commodities. O que seriam commodities? As commodities são produtos que são tabelados, produtos de ordem primária, como agropecuária, né, produtos agrícolas, produtos da pecuária e produtos da mineração, petróleo, ferro, assim por diante. E são tabelados internacionalmente, cotado pelo dólar, devido à lei da oferta e da procura. Se o produto tiver muita oferta e pouca procura, esse valor cai. Quando tem muita procura e pouca oferta, esse preço sobe. Então ele regula esse preço. O problema é quando o país depende exclusivamente das commodities, porque pode ocorrer que o preço dessa commodity suba ou caia, e quando cai, a economia do país fica comprometida. Por exemplo, já houve uma questão de que o preço do petróleo caiu por causa de uma guerra no Oriente Médio entre árabes e israelenses. E aí? Que culpa que você tem em relação a isso? Mas a sua principal atividade econômica é o quê? O petróleo. E aí você compromete a economia do seu país. Então a importância aí de diversificar a economia do país. Tá? E países que dependem exclusivamente só de commodities ficam mais vulneráveis, né? E é o caso do Brasil aqui, que apesar de sermos agroexportadores né, no caso de commodities também, o Brasil tem outras atividades econômicas, mas ainda depende muito da importação de alta tecnologia. Por exemplo, você vai fabricar uma peça ou você vai querer gerenciar e tocar a sua indústria, a sua fábrica, você ainda vai precisar de tecnologia que vem de fora. Até mesmo os produtos agrícolas, nós dependemos de produtos e substâncias químicas que são produzidos em laboratórios, por exemplo, na Alemanha, como laboratórios da Siemens. Então, nós ainda somos dependentes de muita coisa que não é produzida no Brasil. Nós vimos agora nessa pandemia, né? Quantas coisas que o Brasil não produzia e teve que começar a produzir. E ainda nós dependemos de muitos maquinários e tecnologias. Por exemplo, respiradores. Nós não produzimos isso. Nós ainda somos um país dependente de muitas coisas. E para isso, o Brasil precisa investir em educação, em desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Forte abraço, espero que vocês tenham aprendido aí por que há um fluxo tão grande de deslocamento de pessoas da América Latina para a América Anglo-Saxônica, por todos esses fatores, né? A economia da América Anglo-Saxônica muito mais forte e a qualidade de vida muito melhor do que em relação à América Latina. Um forte abraço, Deus os abençoe e até a próxima.